que o anterior, em 2007, violou a legislação comunitária por ter alargado por 26 anos, sem concurso público, o prazo de concessão à EDP de 2 dezenas de barragens. O decreto-lei que prorrogou o prazo dos direitos de utilização do domínio público hídrico sem um processo de licitação é inconsistente com as condições de concorrência e igualdade de tratamento de todos os interessados. A Endesa, maior barragista em Espanha, critica ter sido excluída dessa negociação. Portaria de 15 de junho de 2007, o Estado alargou por 26 anos os direitos da EDP a explorar 2 dezenas de barragens, encaixando 759 milhões de euros. Os ministros Manuel Pinho e Nunes Correia fundamentaram esse valor com base em avaliações de 2 bancos, a Caixa Investimento e o Credit Suisse. A Endesa, maior barragista em Espanha, acha que deveria ter havido um concurso público. Houve uma extensão negociada, enfim, em ciclo fechado com a EDP. Penso que os Estados têm que fazer uma boa gestão, obviamente, do que é património público. Ativo, ele depois deve encontrar a forma melhor de valorizar esse ativo. E, portanto, aí, por certo, que é pela via de um concurso aberto que vai conseguir esse objetivo. Podia ter oferecido um melhor preço, provavelmente. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal pediu agora à REN e à Direção-Geral de Energia documentação relativa aos contratos do Estado com a EDP. A coordenadora do departamento, Cândida Almeida, confirmou à TVI que depois de analisar os documentos pedidos, vai decidir se instaura um inquérito criminal. A TVI sabe que foram já ouvidas várias personalidades com informações sobre a matéria em análise. A EDP não faz comentários, o ex-ministro Manuel Pinho também não. Já o atual governo invoca informação produzida à época pela empresa pública REN para calcular que o Estado poderia ter encaixado mais 581 milhões de euros. O decreto-lei levanta dúvidas no quadro das regras de concorrência, uma vez que favorece um titular de um ponto de vista financeiro para a concessão do uso de um recurso natural, neste caso, a água. Já o primeiro titular da pasta no governo de Passos Coelho não tem dúvidas. Estes contratos com a EDP são insustentáveis, são ilegítimos, são ilegais e politicamente são um desastre. O interesse da Comissão Europeia foi desencadeado por uma queixa apresentada em Bruxelas por diversas personalidades, entre elas um deputado e vários ex-governantes. A Comissão Europeia decidiu abrir um inquérito aprofundado para apurar o que se passou. Foram pagos 759 milhões de euros pela manutenção de 27 centrais elétricas, que representam 27% das capacidades de produção do país. Bruxelas garante que nunca foi notificada sobre o valor da operação para avaliar os auxílios estatais. A Comissão considera que o preço pago foi demasiado baixo e que o tempo de concessão é muito longo. Em alguns casos, as mesmas concessões mantêm-se até o ano de 2052. Se se provar que a EDP foi beneficiada em relação a outros concorrentes, haverá penalizações. O Estado português pode recuperar as ajudas concedidas à EDP no sentido de as devolver aos contribuintes. Em 2007, dos 759 milhões pagos pela EDP, 56 milhões reverteram para impostos. Nessa altura, o Estado controlava quase 26% do capital da EDP. Em 2011 foi privatizada na totalidade e os chineses da Three Gorges passaram a deter mais de 21%. Os nossos governantes, todos eles, têm uma coisa em comum. Têm um medo terrível da EDP. O Estado paga por ano pelos chamados CMECs, estas rendas à EDP? Sabe não, por ano? Não. 165 milhões. Sabe qual é a redução? Por ano? 20 milhões apenas. Estava prevista a redução ser na ordem dos 100, 110 milhões. O Governo foi um bocadinho fraco, foi um bocadinho receoso. Ou seja, no essencial acho que é uma boa decisão, acho que é uma boa orientação, podia ter sido um pouco mais longe. Relativamente à EDP, o Governo teve aqui uma falha de todo o tamanho. A EDP, em grande medida, mandava no Governo anterior, parece que continua a mandar neste Governo.
E depois não conseguiu aplicar essa sua estratégia? Não, porque fui proibido de falar de rendas. De rendas não, e do valor. Nem de rendas, eu podia falar nem do valor. Pelo Governo, pelo Sr. Ministro, mas o Sr. Ministro, num determinado discurso que eu ia fazer, ao ISEG, o Sr. Ministro tinha instruções depois do Governo, que ele estava muito incomodado, proibiu-me de falar aquilo para fazer outro discurso. Eu recusei. E foi aí que saiu. E é nessa altura que acontece o que vamos ver a seguir, no dia em que o então Secretário de Estado da Energia saiu do Governo, o Presidente de uma grande empresa de eletricidade celebrou com champanhe. A revelação foi feita pelo Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, no Jornal da Noite da SIC. Quando o meu Secretário de Estado anterior saiu do Ministério da Economia, eu tive um dos presidentes de uma dos principais produtores da energia elétrica em Portugal a telefonar para várias pessoas, a comemorar com champanhe a saída do ex-Secretário de Estado. E que estava a fazer um trabalho importante para o país? Não completamente dizer, mas espero que sim.